Olá, irmãos. A graça e a paz do Senhor, Mashiach e Yeshua. Ainda ontem tivemos falando sobre a videira e falando também sobre a necessidade da edificação por uma vida ligada à verdadeira videira e não à falsa. É importante nós destacarmos nessa nossa palavra de hoje que para Israel, e tendo nisso também fechar algumas lacunas que ficou, para Israel a videira era Abraão. Abraão, dentre os chamados patriarcas, é o patriarca maior, aquele que foi por Deus chamado para dele ser constituído o povo de Deus, para aqueles que seriam chamados e escolhidos para a herança eterna. Então, para um discípulo do judaísmo, de todas as épocas, ainda hoje, principalmente, o judeu ele não precisa de salvação. O judeu ele é descendente de Abraão. Portanto, na mentalidade do judaísmo, ele só tem que aguardar a vinda do Mashiach, rei, que na opinião deles ainda não veio, e eles não precisam de ser salvos, eles não precisam de ser transformados, eles apenas terão o prazer e a glória de receber o Mashiach no templo, que será construído para este fim, e atualmente a opinião que este é o templo que está se construindo em Israel, segundo o que está sendo noticiado, a ovelha vermelha, que é um fator importantíssimo para todo este evento, já está sendo criada, sendo velada, e eles entendem que quem precisa de salvação somos nós, né? Mas a palavra de Deus, as Escrituras, vai nos mostrando o contrário, vai nos mostrando que Deus chamou Abraão para de Abraão fazer uma grande nação, de fato um grande povo, um povo que se estenderia no mundo para além das fronteiras do Israel nacional, do Israel étnico. Mas dentre este Israel físico, natural, há o Israel espiritual. Dentre os judeus, há o verdadeiro judeu, que ser judeu é ser espiritual, e não ser um israelense, né? E aí nós falamos bastante sobre a importância de estarmos ligados à verdadeira videira, para que a nossa vida seja uma vida verdadeira. Os ramos tenham vida, viço, as suas folhas brotem, os frutos nasçam, não é mesmo? E isto nos leva hoje a uma nova reflexão, que é a continuidade desse processo, né? Que assim como Deus chamou aquele homem santo, Abraão, santo porque Deus o santificou para isso, né? Não porque ele tinha santidade própria, santidade meritória. E dele fez um povo e conduziu este povo com todos os seus tropeços, com todas as suas rebeliões, até que veio o homem perfeito, do qual agora ele está fazendo o seu verdadeiro povo, que herdará a vida eterna,
que herdará todas as coisas. E o Novo Testamento nos fala muito a respeito da propriedade de sermos, de estarmos sempre buscando o aperfeiçoamento na comunhão com o Pai, na comunhão com Deus, né? Para que possamos chegar a isso, a esse estado. A Epístola aos Efésios é uma epístola que nos ajuda muito. Ela, no seu capítulo 4, a partir do verso 11, eu vou estar fazendo aqui uma leitura paralela entre a Bíblia de Jerusalém e a Almeida Corrigida. Na Almeida Corrigida, ele diz um texto da forma que é mais conhecido. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Messias, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa do Messias, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Messias, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O aumento do corpo para a sua edificação em amor, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, né? Até que todos cheguemos à unidade, verso 13, da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa do Messias, né? Verso 13. No verso 13, aqui na Bíblia de Jerusalém, ela descreve assim, em suas palavras: até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude do Messias, né? Cristo Messias, né? Verso 16, cujo corpo em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda junta ligadura, com a operação harmoniosa de cada uma das suas partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação no amor. Então nós vemos aqui, e aí nós nos lembramos daquelas palavras citadas no vídeo anterior, em João, né, no Evangelho de João, capítulo 14, quando ele fala que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei. Então aqui o apóstolo Paulo, ele retoma esse pensamento de exemplo e unidade. Exemplo é o Machia, ele é o exemplo. Nós temos que olhar para ele, nós temos que ver o caráter dele, a personalidade dele, a maneira como ele se comportava em vários tipos de situações. Quando ele precisou usar de rigor, como que ele usou o rigor? A sua mansidão, que era o normal, o cotidiano dele, né? As suas palavras de sabedoria e de edificação, buscando nunca o que era para o seu próprio interesse, mas buscando sempre ajudar aos outros, levando cura, levando libertação, levando palavras de salvação, como a gente pode ver ali em João capítulo 5, não é mesmo? Então aqui nós vemos o apóstolo falando à igreja de Éfeso nessa epístola, né?
A gente está tratando de um pequeno trecho, mas isso é uma carta. O certo era nós lermos a carta inteira. Mas como elas são cartas e eu tenho muito cuidado em trabalhar com as epístolas, e no caso aqui é dos Efésios, porque elas são epístolas muito fortes teologicamente. Elas trazem muita teologia, com muitas palavras-chave, palavras-chave hermenêutica, né? Que liga pensamentos a outros pensamentos e até em outras passagens, no mesmo livro ou em outros livros, e acrescenta e constrói ideias que nos dão um conhecimento e uma capacidade de falarmos com inteireza, né, do propósito da obra de Deus. Então aqui o apóstolo ele fala sobre a questão da unidade. Nós sabemos, nós temos falado que nunca houve no plano de Deus, no seu querer, a ideia de igreja institucionalizada, de igreja como uma instituição estatal, como nós temos todas as igrejas que são, desde a chamada pelo Apocalipse de meretriz, que é a igreja romana, até suas filhas que estão aí chamadas protestantes, que tem que ter o CNPJ, porque senão não pode funcionar. E se tem o CNPJ, ela deve satisfações ao Estado, naquilo que faz e naquilo que fala. Não parece, mas é assim que funciona. Então, na verdade, o Novo Testamento trata as comunidades sempre como comunidades, né? Uma das palavras que é muito usada é querrilá, né? As querrilot, né? Então, por serem comunidades e por serem formadas por pessoas falhas, pessoas que, não obstante na sua maioria ou na sua minoria, dependendo do lugar, são constituídas de salvos, mas ainda assim são passíveis de vacilos, de falhas. Então, ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Nessas passagens aqui, em outra que nós estaremos abordando, nós vamos estar vendo muito a palavra de Deus enfocar o Messias como homem, como aquele homem que Deus gerou no ventre de Maria, ou se você preferir de Miriam, né, que é o nome hebraico dela, aportuguesado para Maria, né? E este homem vai ser o grande feito, a grande obra de Deus, né? Para que ele formasse o elo de ligação entre o Deus Santo e o homem pecador a ser resgatado. Não é mesmo? Ali nós vemos, na sua morte ali, o relato de que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, né? E o autor aos Hebreus nos explica que isso significava que agora o caminho estava aberto. Nós não dependemos mais de uma religião sacerdotal, nós não dependemos mais de uma mediação, nós podemos e vamos direto a Deus. Então, esta ênfase no homem santo, no homem perfeito, no homem como que protótipo daquilo que na eternidade será unido ao divino. O Deus que agora invisível e no seu esplendor de sua glória e poder não pode ser contemplado por mim, não poderia ser contemplado por ninguém, mesmo pelo salvo, mesmo pelo santificado, mesmo pelo ressuscitado. As transformações subsequentes que acontecerão no novo céu, nas novas coisas, podemos resumir assim, nas novas coisas. No fim de tudo será a junção do divino com o humano, e Deus habitará conosco e estará entre nós, como a gente pode ler ali em Apocalipse 21.
Mas, para tanto, por enquanto, nós precisamos estar nos empenhando e buscando o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento. Várias passagens do Novo Testamento, da vida e história de Yeshua na Terra, antes e depois da ressurreição, vai nos mostrar isso, né? Nós percebemos que houve um grande interesse do Senhor na pessoa de Pedro, o apóstolo Pedro, que, na minha maneira de ver, a igreja carnal, a chamada religião carnalizada, né? Inverteu toda a situação. Todo o interesse do Senhor em Pedro está para que Pedro não fosse um segundo Judas. Então, por exemplo, quando ele ressuscita e vai à praia, e tem ali relatado no Evangelho de João que os apóstolos estão desanimados e vão à pesca, e ele fala: filhos, tende aí alguma coisa que comer? E eles dizem: não. Joga a rede do outro lado, vai mais para o meio. E eles fazem aquela pesca maravilhosa. E então, quando eles chegam ali na areia, já tem fogo e peixe. O Senhor já estava com peixe esperando por eles. E o Senhor começa a conversar com Pedro. E a religião carnal, não entendendo isso, ela tenta mostrar que Deus escolheu Pedro como um super apóstolo, como o apóstolo dos apóstolos. E aí encontramos até contradições na Bíblia, porque Pedro se declara o apóstolo dos gentios, né, lá na casa de Cornélio, e nós vemos Paulo diversas vezes, como de fato falando como o apóstolo incumbido por Deus de pregar o evangelho aos gentios, a judeus e aos gentios. Tendo a Pedro, diz Paulo, a missão de ir mais aos da circuncisão, a cuidar daqueles que se converteram dentre os judeus. Pois bem, então nós vemos aqui que há um interesse grande da parte do Senhor em que entendamos que nós, não obstante estivéssemos divididos em cidades, nunca foi plano de Deus que houvesse 15 igrejas numa rua, né? E muitas das vezes cada uma falando o contrário da outra, porque, por exemplo, se uma é tradicional, a outra é pentecostal, e vai por aí afora, e não vamos nos ater a isso, que não é esse o nosso objetivo aqui, mas aqui nós podemos ver a importância que Deus dá à mensagem da necessidade de nos dedicarmos ao conhecimento do homem Yeshua, do homem Messias, daquele que, não obstante, não compartilhando na nossa parte que é decaída em pecado, ele não era assim, ele nos dá todo o exemplo de vida que possamos seguir, para sermos achados diante dos olhos de Deus como perfeito no tocante àquilo que ele nos recomenda. Não é mesmo? Em Mateus, se eu não me engano, 5,48, ele fala dessa perfeição. Porque de que outra forma o Evangelho reclamaria perfeição? Né? Portanto, deveis ser perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Ora, nós sabemos que o Senhor não pode estar falando do Pai Celestial, o Todo-Poderoso que está na glória do céu, mas está se referindo a si mesmo. A que olhássemos o exemplo na vida dele, como ele vai dizer a Filipe, quando Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos importa. Ele: Filipe, eu tenho andado tanto tempo com você e você ainda não tem me conhecido.
Quem me vê a mim, vê o Pai. Então é disso que ele está falando aqui, no Sermão da Montanha, no chamado Sermão da Montanha. Então há uma grande ênfase a que os servos de Deus se empenhem em ser semelhantes ao Senhor Yeshua, ao Messias. Como nós costumávamos dizer, sermos semelhantes a Cristo. E para isso, nós precisamos nos dedicar a todo tipo de fatos e detalhes importantes no que diz respeito ao nosso próximo, para cumprirmos a vontade de Deus. Nós temos que olhar a palavra de Deus e nos projetar ao nosso próximo para, dessa forma, podermos nos relacionar com Deus. Hoje nós temos visto exatamente o contrário. As pessoas falam muito de Deus, mas é entre ela e Deus e elas. O próximo não existe. Como nós temos falado, o conceito de igreja está destruindo tudo que nos é ensinado e mandado, mais do que recomendado, até mandado na palavra de Deus. As falhas haveriam de aparecer, né? Nós podemos usar, por exemplo, o capítulo 11 de Coríntios, né? Foi relatado a Paulo que diversos problemas estavam acontecendo na igreja de Corinto, né? E ele fala aqui, quando, pois, capítulo 11, verso 20, quando, pois, vos reunis, agora eu estou lendo na Bíblia de Jerusalém, tá? O que fazeis não é comer a ceia do Senhor. Cada um se apressa por comer a sua própria ceia, enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Uma das provas de que nunca foi pecado, nunca foi indicado nas Escrituras que é pecado beber bebida alcoólica. O vinho é uma bebida alcoólica. E tanto o Senhor Jesus, o Senhor Yeshua, tomou o vinho, como seus discípulos e as comunidades messiânicas, chamadas de igrejas apostólicas, já participavam. Está aqui escrito: não tendes casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus, né? A comunidade, a Keilah de Deus, e quereis envergonhar aquele que nada tem, ou seja, o mais pobre? Que vos direi? Hei de louvar-vos? Não neste ponto, não vos louvo. Então, são passagens que nos mostram, e aí ele vai seguir uma série de recomendação sobre a ceia do Senhor, né? Lá no capítulo 13 ele vai entrar na questão do amor, da sublimidade do amor, como desdobramento de tudo que ele vem falando desde o capítulo 10, entrando aqui na questão da ceia do Senhor. Então nós temos que entender que a palavra de Deus nos recomenda ao crescimento espiritual, nos manda que busquemos o crescimento espiritual, a edificação. Que não nos detenhamos em uma vida rasa, sem reflexão aprofundada, sem um conhecimento mais profundo. E olha que isso já é falado lá no primeiro século, a Epístola aos Hebreus. O autor, o apóstolo, diz aos Hebreus: eu deveria falar a vocês como adultos, mas não posso falar, não posso dar comida sólida a vocês, porque vocês não estão preparados. Eu preciso dar leite a vocês, como crianças. Vejam que há todo um mecanismo nas Escrituras do Novo Testamento, nos conduzindo a um entendimento de que nós precisamos crescer
E esse crescimento envolve um relacionamento, uma comunhão. Não deveria ser aceito, não deveria acontecer de uma pessoa, um casal está como eu e minha esposa estamos vivendo aqui, sem ter comunhão. Porque irmão nenhum vem aqui para sentar-se conosco à mesa, já que eu não tenho condições de deslocar a minha esposa que é enferma, e eu também não sou bem de saúde, né? Para ir ao encontro de outros. A palavra de Deus recomenda que, nesse caso, os outros membros é que venham aos que está mais fraco. Não é mesmo? Dar suporte ao mais fraco. Seja essa fraqueza no sentido espiritual, ou seja essa fraqueza no sentido físico, de doença como nós aqui estamos vivendo. Porque o ideal é a comunhão. Até que todos cheguemos à estatura, né? A estatura de homem perfeito, na unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa do Messias, né? Na Bíblia de Jerusalém, até que alcancemos todos nós a unidade da fé. Olha só, lá em João, o Senhor, eu não sei se é na oração chamada sacerdotal, ele fala, até que todos sejam um. Porque Deus não vem buscar igrejas, como nos ensinaram. Aliás, aproveito esta oportunidade para falar que eu tenho chegado a cada dia mais a conclusões de que a igreja só fez me ensinar tudo de errado, ao contrário do que as Escrituras dizem. Ou as Escrituras dizem, para ser melhor na concordância, né? Já que eu tenho falhado tanto, usando até, me perdoem, a próclise em vez de a ênclise, como reza a nova gramática da língua portuguesa. Então, é necessário que nós deixemos de ser torcedores religiosos. É necessário que nós coloquemos foco no nosso próximo como alvo de Deus na nossa vida. Precisamos ensinar ao mundo que o que a meretriz ensinou é errado, é mentiroso, não é mesmo? Em 1 Timóteo, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, ele fala, e sempre lembrando, sempre mostrando a ênfase desse lado humano que Deus assumiu entre nós para nos dar o exemplo, para resgatar a humanidade e depois de toda a obra concluída, o sacrifício feito na cruz do Calvário, ele nos dizer, agora vocês podem fazer, porque eu darei condições a vocês de fazer. Vocês terão forças, porque vocês não estarão sozinhos. Eu estarei sempre dando a vocês força espiritual para que vocês consigam vencer, o espírito prevaleça sobre a carne e não a carne sobre o espírito. Em 1 Timóteo 2,5 diz assim, pois há um só Deus e um só mediador, como falei, aqui o Yeshua aparece ressaltado na sua forma humana. O Deus que também é homem e tem sua individualidade humana totalmente respeitado, esse mistério que nós não vamos ter como explicar, nem compreender nesta vida de forma nenhuma.
como que um homem pode ser, ao mesmo tempo, um homem no sentido pleno e Deus em toda a sua plenitude. Ele diz aqui, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Machia e Yeshua, que se deu em resgate por todos. Este é o testemunho dado nos tempos estabelecidos, e para o qual fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto, doutor das nações na fé e na verdade. Como eu disse, Paulo se identifica como apóstolo dos gentios. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, erguendo mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, precisamos de estar unidos quando verdadeiras células do corpo do Machia. Precisamos estar buscando a unidade da fé, porque é um só batismo, é um só Espírito. Não tem como haver multiplicidade de corpos, de igrejas, como se vê aí. O que importa é ser comunidade. Olha como a palavra comunhão está implícita na expressão. E é esse o significado da palavra Keilah, da palavra hebraica, geralmente usado para a comunidade em uma determinada região, a comunidade dos santos, como nas palavras do próprio apóstolo Paulo. Então é necessário que, ligados à verdade, possamos estar sendo nutridos de verdade que traga em nós, faça a diferença e que através de nós possa produzir diferença, trazer o novo. É muito importante que nós entendamos que o corpo é um só. Do contrário, vamos continuar sendo tratados como folhas secas. É mais ou menos a ideia que ele diz aqui em Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade. E a verdade é um dos nomes de Deus e um dos nomes do Machia. A verdade é título divino no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, se referindo ao Senhor Todo-Poderoso, descrito e designado pelo chamado tetragrama ou pela palavra, pelo substantivo Elohim. Ele é chamado da verdade. E o Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Machia. Ele é a cabeça. Eu preciso ter certeza de que eu sou um membro e de que eu estou ligado no corpo. De que eu sou um ramo, de que estou ligado à videira verdadeira. Que eu não estou em uma videira falsa, em um jambujeiro qualquer. Eu não posso estar ligado em um talo de arranha-gato, né? Porque arranha-gato ninguém quer nada com ele, né? O nome já diz. Quem entrou aí por matas aí e florestas mais densas sabe do que eu estou falando. Se você não estiver bem protegido com uma roupa grossa, você vai sair bem machucado, vai sair sangrando bastante.
mas ligado à cabeça, ligado à videira verdadeira, que é o Mashiach, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Qual é a tua parte? Qual é a minha parte? Tem tanta gente querendo ocupar lugares vistos como nobres, como importante. Como eu já conheci gente. Uma vez eu estava em um ônibus vindo do centro da cidade, da antiga linha 399. Aí o motorista dá um tapa no volante e olhou para mim e fala: hoje é o meu último plantão. Eu vou largar isso aqui e vou assumir a obra do Senhor. Vou assumir meu ministério. Eu fico olhando assim, eu fiquei olhando, falei, balancei a cabeça para ele. Eu já estava em pé para descer, né? Ia descer no próximo ponto. E tantos outros aqui, colegas meus, e hoje são pastores consagrados. Procura alguém com a Bíblia. Quando você encontra um testemunho de Jeová. A palavra de Deus aqui, ela nos fala de estarmos ligados pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa operação de cada parte. De cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Isso aí é sério, é complicado. Para a sua edificação. Deixa eu ir lá para a Bíblia de Jerusalém, para ver como é que ele... Opa, passei demais. Efésios, é logo depois de Gálatas. Efésios 4, né? Irmãos, isso é muito sério. Quem é que está preocupado com a edificação da ótica de Deus? Quem é que está preocupado em fazer a obra sem se importar em estar tirando selfie para postar no Instagram, no Facebook, batendo selfie com pessoas visivelmente de rua, drogados? Se autoglorificando. Onde foi mesmo? 4:16. Aqui diz assim: cujo corpo em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda junta e ligadura, com a operação harmoniosa de cada uma das suas partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação no amor. O corpo ligado à cabeça, que é o Mashiach, isso é muito importante. Tem que estar ligado à cabeça. Tem muita gente que está ligada ao banco, tem muita gente que está ligada ao número de membros, tem muita gente que está ligada à construção de templos suntuosos, que é para cativar pessoas com vida de poder aquisitivo melhor. Mas quando você procura o calor do amor de Deus, quando você procura a chama do Espírito, você não encontra. Encontra muito barulho. Muito barulho. O negócio é fazer barulho. O negócio é cantar bonito. Bota uma guitarra bem cara, um contrabaixo supimpa, uma bateria elétrica, e vamos cantar, garotas e rapazes formando um coral, e cantam bonito mesmo, não é que não cantam bonito, não cantam bonito. O problema é que as coisas estão tomando lugares errados. E o crescimento do corpo foi perdido de vista. Foi tirado do foco.
E aqui em Efésios, né? Em Coríntios também, na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, as advertências que é feita para que a gente tome cuidado. Hebreus 10, eu vou ler aqui na Bíblia de Jerusalém, ver como é que tá. Eu li na Bíblia, na Almeida corrigida. Hebreus 10 o quê? 10, 29, mais ou menos, né? Sendo assim, versículo 19, e já caminho para o fim. Irmãos, temos toda a liberdade de entrar no santuário pelo sangue de Yeshua. Nele temos um caminho novo e vivo. E ele mesmo inaugurou através do véu, quer dizer, através da sua humanidade. Temos um sacerdote eminente constituído sobre a casa de Deus. Olha como é sério isso. Aproximemo-nos, então, de coração reto e cheio de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura, sem esmorecer. Continuemos a afirmar a nossa esperança, porque é fiel quem fez a promessa. Velemos uns pelos outros, para nos estimularmos ao amor, à caridade, né? Ao amor e às boas obras. Não deixemos nossas assembleias. Assembleias aqui é reunião. A palavra hebraica aqui, ela significa o ajuntamento, a reunião, a comunhão de santos. Como alguns costumam fazer. Procuremos antes animarmos sempre, mais à medida que vedes que o dia se aproxima. Pois se pecarmos voluntariamente e com pleno conhecimento da verdade, já não há sacrifício pelo pecado. O que eu disse ontem, falando da advertência de Yeshua para os hebreus. Eu sou a videira verdadeira. Agora, se está em mim, dá fruto, porque se não der, guilhotina. Aqui o autor aos Hebreus está tratando do mesmo assunto. A minha ênfase é quando ele fala sobre a prática com seriedade da vida com Deus, visando, como nós vimos aqui em Efésio, o crescimento do corpo, com vistas à unidade, até que Deus olhe e veja sobre a terra um só povo, uma só fé, preparado para o grande encontro que ele nos prometeu. Que o Senhor nos abençoe, um bom fim de semana. Shalom Aleichem. A paz seja convosco.